Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para fazer mais uma análise de um livro. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Longo e Claro Rio, que foi enviado pela TAG em fevereiro de 2021. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos começar! Esse aqui é o livrinho, gente, Longo e Claro Rio. Ele tá lindo, maravilhoso, a arte dele tá sensacional. E ele é um romance policial. Eu vou falar um pouquinho, como sempre, primeiro um resumo, em minha opinião, sem spoilers, e depois eu entro nas cenas específicas, assim, que é mais pra quem já leu o livro mesmo. Se você ainda não assina a TAG, gente, e tem interesse em assinar, vocês podem assinar utilizando o meu cupom, que eu vou deixar aqui e também vou deixar na descrição, que vocês ganham 30% de desconto na primeira caixinha, então não percam essa oportunidade. Longo e Claro Rio, então, gente, foi escrito pela Liz Moore e ele é um livro um pouquinho diferente. Ele é um romance policial e a personagem principal é policial, mas ele traz um aspecto do vício muito diferente. O livro conta principalmente a história da Mickey e da Casey. Elas são irmãs, a Mickey é a Micaela, ela que é a policial do livro. E a gente vê muito a história da Mickey e a história da Mickey com a irmã dela. Trata sempre pela perspectiva da Mickey, sabe? Então a gente vê mais o enredo em volta da Micaela e de como que é a relação dela com a irmã dela. As duas tiveram uma infância muito difícil. A mãe delas morreu muito jovem, um pouco depois da Casey nascer, uns 2 anos depois da Casey nascer. A Micaela é a mais velha. E elas sempre foram muito unidas, a Mickey e a Casey, a Mickey e a Casey, só que elas sempre foram muito diferentes. A Casey sempre foi extrovertida, fazia amigos fáceis, era popular, e a Mickey sempre foi tímida, estudiosa, muito inteligente. E por mais que isso ao longo da vida, assim, podiam separar elas, isso não foi uma causa de separar elas foram muito amigas durante a infância, durante a adolescência. Elas viviam com a avó delas, a Gi, que não era lá um exemplo, assim, de vó, mas ela fez o que pôde com as oportunidades que ela tinha. Ela teve um luto muito grande pela morte da filha, mas a gente vê o quanto que a infância da Mickey e da Casey foi difícil e o quanto que elas pegaram essas dificuldades e se transformaram em algo diferentes. Porque elas são muito parecidas, elas tiveram a mesma infância, mas cada uma tomou um rumo completamente diferente uma da outra na vida. Elas, ao longo do livro, tomam decisões que fazem elas se afastarem uma da outra. O livro conta em 2 frentes, gente. Agora, que é o que tá acontecendo agora, né, no presente, e antes. E antes, então, a Mickey conta um pouco mais como é que foi a infância delas e por que algumas coisas se tornaram do jeito que ficaram, enfim. Elas têm uma família bem complexa, bem grande também, e no geral, assim, a família nunca tinha dado muito apoio pra elas. Elas faltou apoio na infância delas, faltou bastante apoio. Então elas tomaram várias decisões erradas, as duas, mas a Casey mais, porque ela foi por um caminho ali mais da marginalidade. Ela se envolveu com drogas, se envolveu com bebida, muito nova. E pra ela foi muito difícil sair disso porque ela tinha pouco apoio. A Mickey, em certos momentos, apoiou ela, em certos momentos falhou em apoiar ela. Mas é bem legal ver essa disruptura dos dois. O enredo principal do livro é que começam a matar prostituta, começa a ter um assassinato em série de prostitutas, elas morrem enforcadas. E a Mickey, que é policial, ela ao mesmo tempo tá procurando a Casey, que sumiu, ela não acha a Casey, e tá tentando identificar, então, o que tá acontecendo com esses assassinatos. Não é o trabalho dela, ela é só policial de ronda, mas ela tá tentando investigar ali porque ela tá preocupada também com a irmã dela, que acaba, né, se prostituindo pra conseguir dinheiro pra comprar droga. Mas a irmã dela sumiu há 1 mês, então a gente vê uma Mickey preocupada com a irmã dela indo atrás da Casey. A Mickey tem um filho, que é o Thomas, que é um amor de menino, mas que ela passa pouco tempo com ele. Ela passa muito menos tempo do que gostaria com ele. Ele tem uma babá que não é muito boa, a Bethany, que a Mickey fala bastante mal dela, ela toma um monte de decisão responsável. Mas a Mickey vai levando, né? Ela vai levando o arranjo conforme ela pode, porque ela tem um horário bem grande de trabalho na polícia e ela não consegue, enfim, tirar muitas folgas. O Thomas teve que sair da escolinha porque o pai dele parou de mandar os cheques. O pai dele é um dos personagens mais asquerosos desse livro. Então, é bem complicado mesmo. O Simon, né, gente, então é o nome do personagem, que é o pai do Thomas. Ele é asqueroso, ele é policial também. E a gente vê muito nesse livro as coisas que são mais legais nesse livro. A questão do vício. Ele trata o vício não só o vício em drogas, tá, gente? O vício no geral, ele trata bastante o vício, como que a família das pessoas que têm vício sofrem, como isso afeta a vida das pessoas e como essas pessoas precisam de apoio. Ele mostra um lado muito sensível sobre isso, mostra um lado que é feio, mas que é real.
Então, é bem interessante nesse quesito. A autora, depois eu fui ler a revistinha, a autora passou 10 anos nessa região do livro, pesquisando, vendo como é que é o cotidiano, como é que era o tráfico de drogas. Então, assim, é muito bem em fundamento, tem um fundamento muito bom no livro, no caso, e vale muito a pena. Assim, nesse sentido, assim, de vício, eu nunca tinha lido algo tão profundo. Porque já li livros que tinha pessoas viciadas, mas não nesse ponto, assim, ele não aprofundava tanto no que era a vida da pessoa, das pessoas ao redor dela por causa do vício. E como que era difícil sair. Então, isso é bem interessante, pra mim é o ponto positivo, assim, o ponto alto no livro. E também o vício do trabalho, porque a Mickey, ela não tem vício em drogas, enfim, mas ela tem um vício de estar sempre certa, sabe? Ela passou ao longo dos anos, assim, querer estar sempre certa, ela é muito orgulhosa. Então, tipo, tudo que ela faz é porque ela acha que vai ser moralmente correto. E ela toma algumas decisões erradas em relação à família dela por causa disso. Porque ela acha que aquilo não é moralmente correto, então ela vai fazer outra coisa e acaba se afastando das pessoas. Mas é muito legal esse âmbito, assim, é muito legal. Eu, particularmente, acho que alguns vilões do livro deveriam ter sofrido mais. Deveriam ter sofrido bem mais. E, pra mim, faltou alguns desfechos. Alguns desfechos ficaram em abertos. Quanto ao romance policial, a parte investigativa em si, o livro é muito bom, o desfecho é bom, tem bastante surpresa ao longo do livro. Mas, em relação ao enredo principal ali da história das irmãs e do castigo dos vilões, eu achei ele um pouco fraco. Eu esperava mais coisas. Eu acho que um epílogo nesse livro teria sido tudo, sabe? Pra mostrar o quanto os vilões se deram mal, né? Vilões, entre aspas. E quanto que a relação das irmãs evoluiu ou não evoluiu ao longo do livro. Mas é bem interessante, assim, de ler, gente. É um romance policial bom. Eu gostei bastante da escrita da autora. Eu gostei porque ela se aprofundou muito. Como eu disse pra vocês, eu acho que o objetivo principal desse livro talvez não fosse o romance policial, e sim a narrativa em torno do vício, sabe? O que isso é tão penetrante, assim, na vida das pessoas. O que é a prostituição, a marginalidade, o que um ambiente diferente faz com as pessoas. Então, assim, vale muito a pena. As duas irmãs, elas são personagens muito fortes, e eu gostei porque o foco nesse livro é personagens femininas, então é bem legal. Inclusive a avó delas é uma mulher que cuida delas, a Mickey ali é uma policial num ambiente predominantemente masculino, e a Casey acaba sofrendo muita coisa ao longo da vida, ela se prostitui, enfim, mas ela é uma mulher muito forte, ela tenta superar essas dificuldades várias vezes na vida dela, inclusive no antes, inclusive no agora. Então é bem interessante de ler, gente, eu recomendo sim. Minha nota pro livro foi 8 de 10. Eu não achei ele arrastado, não achei nada disso. A minha nota mais baixa é justamente porque eu achei que faltou alguns desfechos, ficou muita coisa em aberto. Mas pode ser também que não era bem o foco da autora, como eu disse. E é isso que eu posso falar pra você sem estragar nenhum spoilers. Se você ainda não leu o livro e vai sair por aqui, não deixe de dar o like nesse vídeo. Agora eu vou falar um pouquinho com quem já leu o livro. Então, gente, eu separei aqui alguns momentos que pra mim foram chocantes. Eu fiquei muito chocada em o Thomas ser filho da Casey. Eu até tinha uma desconfiança em algum momento, assim, mas nada concreto, assim. Então, quando foi revelado, eu fiquei muito surpresa. E eu fiquei muito surpresa o quanto os bebês sofrem de abstinência. Porque não era uma coisa que eu tinha conhecimento. Eu fui pesquisar mais sobre depois, tem um pouquinho na revistinha. E, gente, eu fiquei muito chocada o quanto eles sofrem. Eles sofrem demais, tadinhos. Eles sofrem muito. E, ai, eu não gostei nem um pouco da família da Mickey virar as costas pra ela e enxergá-la como vilã da situação. Ao longo do livro ali, a gente vai vendo a relação da família deles. E depois, quando a gente descobre que todo mundo sabia onde estava a Casey e virou a cara pra Mickey, porque a Mickey roubou o filho da Casey, tirou o filho da Casey. Gente, a Mickey teve muitas decisões erradas em relação à irmã dela. Ela deveria ter apoiado mais, sim, principalmente quando a irmã dela saiu da prisão. Principalmente em relação ao Simon. Mas, em relação ao Thomas, a Mickey não errou nem um pouco. A Casey não tinha condições de cuidar dele. E a Mickey cuidou dele muito bem. Foi uma legítima mãe pra ele. E a família deles virar a cara porque ela cuidou da criança, eu fiquei muito indignada. E, sabe, eu entendo que a Casey pode ter sido ingênua e não ter enxergado o que mais policiais faziam, o que o Simon fazia. Mas eu também não acho justo a Casey gritar com ela e cobrar dela uma coisa que não parte só dela, sabe? Ela poderia sim ter enxergado melhor, ela poderia sim ter aberto os olhos dela, mas ela é tão moralmente certa que ela não achou que isso fosse possível. Então, todo o desfecho, que é o Ed lá, o assassino, enfim, tudo muito bom, gostei bastante. Teve alguns momentos que eu desconfiei dele, achei nada a ver ela desconfiar do Truman.
porque não fazia sentido. Quando a Casey ligou pra ela falando que era o Truman, eu já achei, não, acho que é o Ed, acho que tem algum erro de comunicação ali. Mas a cena do funeral da Paula foi bem forte, o reencontro delas foi bem forte, o reencontro com o pai da Mickey foi bem forte, adorei bastante, gostei bastante de ver que ele tava vivo, que ele tava ali. Fiquei com raiva da Gi, sim, por ter escondido delas, mas eu acho que ela não queria perder elas e não sabia mais como lidar. A Gi, ela não tinha forças pra ser a avó que elas precisavam. E isso foi bem complicado, eu não acho que ela fez nada por mal, eu acho que ela só não soube lidar com as situações. Então ela também não estava numa situação fácil, assim como as crianças não estavam. E eu consigo ter empatia por ela sim, apesar de que ela tomou muitas decisões erradas. Uma coisa que eu adorei no livro é o quanto a gente consegue ter empatias por pessoas que tomam decisões erradas. Até a Mickey fala da peça do xadrez, na verdade, né? A vizinha dela fala e ela repete que as peças não são inteiramente más, não são inteiramente boas. É isso aí, muitos personagens tomam decisões muito ruins, mas não são personagens ruins, não são pessoas ruins. E, no geral, assim, o que eu mais me indignei foi a família da Mickey virar a cara pra ela. Não contar onde estava a Casey. Assim, ó, isso pra mim foi o cúmulo, porque se tem uma coisa que a Mickey não tem culpa é de ter cuidado da criança. Ela ficou 1 ano cuidando de uma criança com abstinência. E eu me entendo completamente ela sentir raiva da Casey por causa de tudo que o Thomas sofreu. Porque eu também sentiria, e toda vez que falava o que o Thomas sofria quando era bebê, eu também sentia raiva de novo. Então eu entendo ela sentir raiva, assim. O que eu não entendo é a família virar a cara pra ela com uma pessoa que acolheu o bebê. Porque ela tomou decisões erradas, sim, mas a Casey também tomou e a família acolheu a Casey, não acolheu a Mickey. Então, não gostei disso e não gostei que isso não teve um desfecho apropriado no livro. Porque, assim, elas se juntam, elas estão juntas, ela vai lá ver o nascimento da outra bebê, enfim. Mas, tipo, não tem um grande desfecho. Não disse a Casey vai tentar ficar perto do Thomas de novo. Não disse o que vai acontecer com elas. Faltou um epílogo pra mim, sabe? Porque ficou muito aberto. E, tipo, pra mim acabou o livro como se a família da Mickey tivesse certo em virar a cara pra ela por causa do Thomas. E pra mim isso não é certo. Ela tinha que fretar alguém, sabe? Alguém tinha que sofrer por causa do que fizeram com ela em relação a isso. Porque não tá justo mesmo, eu não achei nem um pouco legal. O Simon deveria ter se ferrado muito mais, ele deveria ter sido preso, sei lá, morto. Eu sei que agora ele é viciado, mas não é o suficiente, ele deveria ter sofrido bem mais. E o Ed, enfim, foi preso, mas pra mim o Simon, tenho muito mais nojo dele, mas é por causa do apego que se faz ao longo do livro, né, e não necessariamente por causa das ações dele. E ele deveria ter sofrido mais sim, na minha opinião. Pra mim faltou esse desfecho também, sabe? E não gostei tanto que o Truman e a Mickey se afastaram completamente, mas gostei muito da relação da Mickey com a vizinha. Achei que ficou super legal ali o enredo que o Thomas teve, a importância que o Thomas teve. Eu não gostei que a Mickey abandonou o Thomas no Natal pra ir ver o pai dela, ela podia ter ido no dia seguinte. Ela podia muito bem ter passado mais algumas horinhas com o filho e ido no dia seguinte. Mas tudo bem, né? Mais uma decisão errada, mas que não tinha uma intenção errada, não tinha uma intenção mal ali. E eu não engulo mesmo a família delas terem virado a cara pra Mickey porque ela cuidou do Thomas. Eu não engulo e eu não entendi muito bem a cena final. O que quer dizer aquela cena final, sabe? Porque a filhinha da Casey tá bem, né? Tá ali com o remédio, enfim. Eu não sabia desse negócio da metadona aí, fiquei bem, não chocada, mas fiquei bem impressionada, não é uma coisa que eu tinha conhecimento, então eu achei bem interessante, assim, saber no geral. E a filhinha dela nasceu bem, mas eu não entendi muito bem essa cena final ali. Se a Casey percebeu o mal que ela causou no filho dela, percebeu o quanto a Mickey fez bem. Não sei, eu não entendi muito bem. Se vocês entenderam aí, me explica. Porque eu fiquei um pouco confusa, mas eu fiquei muito indignada que não teve um desfecho, assim, daqui a alguns anos, sabe? Deveria ter um epílogo 5 anos depois, sei lá, uma coisa assim, que mostrasse a relação delas, mostrasse como que tava a Mickey agora em outro emprego. Enfim, eu gostaria de ter visto esse epílogo e fiquei um pouco triste de ele não existir, por isso que a minha nota foi 8. Esses 2 pontinhos aí foi principalmente por causa dos desfechos, que eu gostaria que tivessem sido mais abertos, mais explorados. No geral, o livro é muito bom, gente. De novo, ponto alto é a questão da abordagem do vício. Maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse livro, qual foi a nota de vocês. E, claro, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e dar o like. Beijos, até a próxima.